proximidade com a Palavra de Deus é o caminho para fortalecer a nossa fé. Vamos juntos dedicar esse momento ao Senhor, a fim de alcançarmos a intimidade com Ele, através da oração. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sou Leão Denis, hoje dia 15 de fevereiro de 2025, sábado, dia de Nossa Senhora. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10, trata sobre a segunda multiplicação dos pães. Que as palavras do Santo Evangelho permaneçam em minha mente, sejam proclamadas pela minha boca e guardadas em meu coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo, já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedir em jejum, para suas casas desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esse evangelho é cheio de simbologia. É um evangelho muito rico e que carece de nós muita atenção. Especialmente porque existem 2 passagens com a mesma semântica. A primeira, multiplicação dos pães, e a segunda, multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus tem 5 pães e 2 peixes. Alimenta 5.000 pessoas e restam 12 cestos. Na segunda multiplicação dos pães, que é esta que refletimos, Jesus tem 7 pães, um pouquinho de peixe, alimenta 4.000 pessoas e restam então 7 cestos. A simbologia aplicada a este evangelho é muito grande. Quando se trata dos 7 pães, no caso da segunda multiplicação dos pães, Jesus quer dizer que são 7 nações pagãs as que existem. E são 7 nações pagãs que necessitam de pão. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, quais seriam essas 7 nações pagãs? Os heteus, os gezeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Essas seriam as 7 nações pagãs. Essa simbologia nos revela o seguinte, que o pão e o vinho também são para os pagãos, não somente para o povo escolhido. Importante também entendermos que, na primeira multiplicação dos pães, Jesus realiza em um território do povo escolhido. Agora, na segunda multiplicação dos pães, Jesus realiza este milagre em um território pagão, exatamente para dizer que ele veio para reunir o povo de Deus disperso, para dar vida e vida em abundância àqueles que foram excluídos, afastados, rejeitados, que estavam, no entendimento do ser humano, distantes da graça de Deus. Quantas pessoas eu e você conhecemos assim, meus irmãos, que se entendem estar distantes da graça de Deus, se entendem que não podem, por si mesmas, se aproximar de Deus, até mesmo com um certo complexo de inferioridade. Isso porque em algum momento da nossa vida religiosa, da nossa vida de comunidade,
ou até mesmo da nossa vida familiar, sofreram algum abuso por alguém que se diz mais santo do que os outros? Sofreu alguma coação espiritual nesse sentido? Então, meus irmãos e minhas irmãs, este evangelho é muito rico. Isso se reafirma quando no evangelho diz que foram alimentadas 4.000 pessoas. Simbolicamente dizendo, essas 4.000 pessoas podem significar para nós os 4 pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Assim, para dizer que o pão, e vou aqui acrescentar o vinho, são para o mundo todo. Deus veio para todos aqueles que o aceitem de coração aberto, de coração sincero, que converta-se, que busque a conversão, que busque crer no Evangelho, assim como em toda quaresma nós rezamos, convertei-vos e crede no Evangelho. Buscamos, então, aqueles que buscam arrepender dos seus pecados e ter uma vida nova. Foi para esses que Jesus veio, para reunir, enfim, o povo de Deus disperso. Entendamos aqui, nesse caso, meus irmãos, que as 2 chaves principais na reflexão desse evangelho são a compaixão e a solidariedade. A compaixão e a solidariedade estão presentes tanto na primeira multiplicação dos pães quanto na segunda multiplicação dos pães. Jesus tem compaixão desse povo que persevera com ele há 3 dias. O número 3 também, simbologicamente falando, significa para nós o tempo que Deus espera para tomar as suas decisões. Se não, vejamos, quando Abraão viu o local para o sacrifício do seu filho Isaque, e ali já se passaram 3 dias. A manifestação divina a Moisés, lá no Monte Sinai, foi depois de 3 dias. Josué, quando foi atravessar o Jordão e para entrar na terra prometida, também foi 3 dias. Jesus, quando ressuscitou dos mortos, 3 dias. São várias as passagens bíblicas que nos revelam esse tempo de Deus na realização das definições no decorrer da história da humanidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos a certeza que a compaixão e a solidariedade são para nós instrumentos de prática para a vida cristã. Mas como assim? Quando, meus irmãos e minhas irmãs, eu amo mais do que sou amado, eu estou oferecendo o pão da vida. Quando, meus irmãos e minhas irmãs, eu perdoo mais que sou perdoado, eu estou oferecendo pão para quem tem fome também. Quando eu compreendo mais que sou compreendido, também é uma forma de oferecer o pão. Por quê? Porque ali, nesse momento que nós nos sacrificamos para o outro, entre aspas, damos o braço a torcer, nós estamos nos mortificando para que o outro seja salvo. Mas Deus ama muito mais aquele que dá lugar para o próximo na fila do pão do que aquele que toma o lugar do próximo na fila do pão. Acontece que nós aqui na igreja, quando vamos caminhando rumo ao corpo e o sangue de Cristo, nós não temos uma fila, nós temos uma procissão. Nós caminhamos rezando para podermos comungar do corpo e do sangue de Cristo, assim como essa multidão que acompanhava Jesus, que estava ali então perseverante com ele. Acontece que Jesus, como bom pastor, percebeu que aquela multidão estava com fome e que não poderia voltar para sua casa estando com fome, porque desfaleceriam no caminho. Aí então nós temos um exemplo de Jesus de como ser solidário e ter compaixão na vida em comunidade. Nós também temos os exemplos aqui dos discípulos, quando Jesus pergunta para eles: o que tendes com vocês? O que vocês têm aí? E eles respondem: temos 7 peixes. Da mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus pergunta para mim e para você: o que você tem aí? O que eu tenho aqui? Quantos peixes você tem? Para que você possa ser solidário. Tenha certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que o que alimentou aquela multidão não foram somente os 7 pães dos discípulos, porque eu tenho na minha consciência que
existiam mais pães naquele local. Foi um milagre da compaixão, foi um milagre da solidariedade que alimentou aquelas 4.000 pessoas e que fizeram restar ainda 7 cestos. Então entendamos isso, caríssimos irmãos, que o verdadeiro milagre é realmente ser uma pessoa caridosa, solidária, que ama o próximo como a si mesmo. Até porque não é possível dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo que está do seu lado. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar em nós a sabedoria suficiente para entendermos que, enquanto semeamos no quintal dos outros, Deus semeia no nosso quintal. Amém. Venha participar do nosso sorteio de fevereiro. O prêmio será um kit da Mary Kay, doado pela Simone Lima. A Simone trabalha com venda de cosméticos, maquiagens, cuidados com a pele e perfumaria da linha Mary Kay. Marque agora o seu dia de beleza pelo contato 31 99833 4309 e conheça as novidades da linha Mary Kay. Para participar do sorteio, basta você curtir e comentar o nosso vídeo do YouTube, dizendo que você está acompanhando o programa Proximidade.